Bom, tá certo. Bom dia a todos. Obrigado aí à organização do evento pelo convite. E, na verdade, até voltar aqui, porque eu acho que o título dessa apresentação é muito pertinente, no sentido que é manejo das formas agudas e crônicas. Então, não é tratamento, tá? Porque nós não temos, infelizmente, nenhuma droga que a gente possa usar no tratamento dessa doença. Assim como a gente não tem para dengue, né? Mas tá vindo aí para dengue, mas por enquanto a gente não tem nada, tá? Não tem nenhum conflito de interesse. O que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte: no manejo de dengue, perdoe-me, eu falo tanto de dengue que agora eu vou começar a me confundir aqui. No manejo de chikungunya, o que eu vou falar para vocês basicamente, tem várias publicações, né? Eu vou falar um pouco do que tem nessas publicações, um pouco da nossa experiência pessoal, né? E, na verdade, diferente do que acontece com a dengue, a gente ainda não tem muita informação de como manejar a chikungunya. A gente aprendeu muito, particularmente com o pessoal francês, teve uma grande epidemia de chikungunya na ilha de La Réunion, né, que é uma ilha que fica no Oceano Índico, e é um protetorado francês. Eles tiveram uma grande epidemia e muito das condutas que se tem para manejar chikungunya, a gente encontra nessa publicação, tá? Só lembrar o seguinte: chikungunya é uma doença trifásica. Você tem uma doença aguda, que mimetiza a dengue, e muitas vezes é muito difícil você diferenciar a dengue de chikungunya, e depois uma porcentagem dessas pessoas evolui para essa fase subaguda, que é do momento em que aparecem os sintomas clínicos até mais ou menos 3 meses, e aí uma forma crônica, né, onde o acometimento articular é predominante. Nessa forma subaguda também tem a manifestação articular importante, mas existe uma manifestação também músculo-esquelética muito importante, né? E, a partir daí, a gente vai ter... Na verdade, a gente não vai mudar muito, estou adiantando aqui, não vai mudar muito o manejo, né? Mas o que eu coloco aqui, ó, né, lá na subaguda, a gente já precisa começar a pensar em algumas faixas etárias que vão ter uma possível gravidade aumentada, né? Os idosos, como sempre, né? As crianças, como sempre, né? E as pessoas com comorbidade. Em termos das manifestações crônicas, né? O que a gente vai ter depois dos 3 meses vão ser o acometimento articular importante. Esse acometimento articular, ele vai similar muitas vezes a artrite reumatoide, e é descrito, depois de muitos anos, destruição articular. Então, é uma doença realmente importante, né? E é uma doença que, quem já tem uma doença articular prévia tem uma chance maior de evoluir para essa doença articular grave. E, na verdade, existem algumas estimativas francesas que mais de 50% das pessoas que têm chikungunya vão evoluir para uma forma mais ou menos aí, importante de manifestação articular. Por isso que, né, ontem a gente teve uma palestra sobre a vacina de chikungunya, né, que já tem uma vacina aí que vai, já é liberada no FDA, está sendo na Anvisa avaliada, mas eu acho que a gente tem que botar muita esperança nela. Então, o que a gente vai ter que olhar muito para a chikungunya é o que a gente vai fazer na doença aguda, ou na subaguda e na crônica. Basicamente, eu fiz esse preâmbulo aqui, mas o que a gente vai falar mais é da
da subaguda e da crônica. E, para isso, a gente precisa realmente ter aqui, ó, né, a doença subaguda, ela mais ou menos começa aí depois de 2 semanas. Os franceses até consideram 3 semanas. E depois a crônica, quando as manifestações articulares elas passam aí de 3 meses. A gente não tem, infelizmente, lá para a doença aguda, um teste como é o NS1, para a gente fazer o diagnóstico rápido de dengue. A sorologia para chikungunya é muito boa e ela já começa ali no 4º ou 5º dia, já é positiva, diferente do que a gente espera com a dengue. A dengue, normalmente, praticamente 100% vai dar positivo depois de 1 semana. A outra coisa, bom, como a gente não tem, como eu disse para vocês, a gente não tem um tratamento específico, então o nosso manejo de chikungunya vai ser na melhora clínica, tá? Tentar reduzir o impacto da doença, tá? E desses vários protocolos que eu mostrei para vocês, o que a gente vai ter realmente é tratar a dor e, se possível, tratando a dor, a gente interferir na progressão da doença. Tá? Para só dar uma ajuda para vocês, o ano passado, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo lançou esse documento, está disponível gratuitamente, e, na verdade, o que eu queria colocar para vocês, tem 2 situações que a gente tem que saber avaliar no manejo de chikungunya. Primeiro, é usar a escala visual, né, analógica para dor. Né? A segunda é quando o paciente tem dor neuropática, usar o DN4. Tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente mude um pouco o manejo da doença. Tá? O grande problema em relação a essa aula é que esse protocolo, ele foca basicamente em doença aguda. Tá? Mas vocês vão ver que a gente não vai mudar muito em termos de como que a gente faz a avaliação da doença, da forma subaguda ou crônica. O que a gente tem que sempre lembrar é o seguinte: vamos tentar ver a gravidade dessa doença. Tá? E aqui, ó, só rapidamente, né, na forma aguda, o que se pode usar é dipirona ou paracetamol, aqui intercalado, aqui pode ser intercalado a cada 3 horas, aqui a cada 6, a cada 3 horas, e aqui é dipirona mais um opioide. A gente vai ver, vocês vão ver que a gente vai usar bastante opioide nessa doença. Tá? E tudo dependendo também da escala visual analógica. Quanto maior, né, a gente vai tentar melhorar o manejo da dor desse paciente. Né? Se tiver aí uma doença que a gente possa usar amitriptilina, uma dessas medicações que atua na dor neuropática, né? Fazer uso da amitriptilina, gabapentina ou pregabalina, assim por diante. Tá? Passar aqui rápido. Então, na forma subaguda, o que a gente vai fazer? Né? A primeira coisa, avalie o nível de gravidade desses pacientes. Né? A professora Rosa acabou falando de dengue grave aqui, mas chikungunya é uma doença que também pode ter um acometimento grave importante. Tá? Então, a gente vê miocardite na chikungunya, a gente vê doença neurológica do sistema nervoso central. Tá? Então, é extremamente importante a gente fazer o assessment, né, a avaliação da doença grave, porque aí muda tudo que você vai fazer. Né? Então, aí, na verdade,
nós, como infectologistas, vamos passar para a doutora Rô trabalhar com esses casos graves. Tá? Mas, na verdade, o que a gente vai ter que fazer? Repouso desse paciente, analgesia, a hidratação, compressas frias e, em algumas situações, a gente vai discutir um pouquinho mais adiante, o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Então, aqui, na forma subaguda, né, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer o uso do paracetamol. Isso está em todo o protocolo. Eu, particularmente, não gosto do paracetamol como analgésico. Tá? Nada contra, eu adoro a dipirona. Então, até mesmo, por exemplo, quando eu faço treinamento para dengue, eu falo assim, usem dipirona, né, e para resgatar a dor em algum momento, use o paracetamol. Né? E a outra coisa que é muito importante, o paracetamol, acima de 4 gramas, ele é hepatotóxico. Então, a gente também tem que impedir aí o uso do paracetamol em dose elevada. Pode-se usar realmente os opioides. A gente começa com aqueles menos potentes, vai aumentando, né? Mas, sinceramente, a gente já chegou a pacientes que a gente, nunca usei morfina, mas oxicodona já usei em pacientes com chikungunya. Então, o que realmente a gente tem que fazer nesses pacientes é diminuir a dor neuropática. Né? O uso do anti-inflamatórios, eles são controversos, mas eu ainda acredito que, e eu vou mostrar para vocês uma experiência que a gente teve, né? Que ele tem ainda a sua ação. Né? Corticoide também tem seus problemas, tem a possibilidade de rebote. Eu vou discutir mais no próximo slide o uso. Né? E a gente sempre tem que levar em consideração como que eu vou saber se esse paciente está melhorando ou não. Com a redução do desaparecimento da dor, ou a capacidade de deambular sem apoio. Porque eu vou mostrar para vocês, não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade de tratar de pacientes com chikungunya. O que o chikungunya significa na língua maconde, que é um espírito maligno que faz você andar encurvado, vocês vão ver que isso realmente é verdadeiro. Tá? O corticoide, as minhas recomendações é que a gente use, principalmente, a primeira coisa, como naquela fase aguda, subaguda, a gente não tem clinicamente, uma dificuldade muito grande de descobrir se é dengue ou se é chikungunya, pelo menos faça a exclusão de dengue. Fez a exclusão de dengue, se vocês não tiverem um teste para chikungunya rapidamente, excluem dengue e tratem como chikungunya. E aí, dá para a gente realmente fazer o uso de corticoide quando as manifestações articulares ou musculoesqueléticas foram extremamente graves. Tá? A gente já teve pacientes que a gente usou corticoide, esses pacientes melhoraram muito. Né? E aí, quando a gente foi desmamando esse paciente, voltou. Realmente, então, o rebote, ele é uma coisa que pode acontecer nos pacientes com chikungunya. Tá? Mas quando for usar, geralmente é essa dose aqui que é preconizado em torno de 10 a 20 miligramas por dia, e teoricamente usa por 5 dias e depois suspende. Tá? Esse é um paciente nosso. Tá? Ele chegou numa quinta-feira, que é o nosso ambulatório, a gente viu. Né? Ele... deixa eu pegar o outro aqui também, é o mesmo paciente. Então, vocês veem que a dificuldade que esse paciente tem de deambular. Ele chegou... A grande vantagem desse paciente foi... Tem uma história boa, uma história ruim desse paciente. A grande vantagem foi que ele chegou, era tipo umas 8h30 da manhã. Eu tenho no laboratório a disponibilidade de fazer PCR para chikungunya. Eu chamei o meu aluno, ele veio, colheu sangue. Era 10h30, 11 horas, eu já tinha o diagnóstico que era chikungunya e tinha descartado dengue. Aí, a gente internou esse paciente, né?
E aí eu brinco que ele virou e perguntou, mas doutor, eu vou ficar bom dessa doença porque dói demais. Eu falei assim, claro que vai, você está com o melhor médico do mundo aqui. Aí, o que eu fiz? Eu sabia que não era dengue. Hidratei, anti-inflamatório e opioide. Fiz tramadol nele. Na segunda, isso era uma quinta-feira. Na segunda-feira, esse paciente estava assim. Né? E aí eu perguntei, eu chamava Walter, eu falei, e aí, seu Walter, como que o senhor está hoje? Ele falou assim, doutor, se o senhor me chamar para jogar bola, eu vou. Né? Só que ele foi embora para casa, no dia seguinte, foi com anti-inflamatório, foi com tramadol, só que ele trabalhava numa transportadora e ele era responsável, pelo menos uma das pessoas responsáveis, por carregar os caminhões. Ele teve uma recidiva da doença, ele teve umas 2 vezes que voltar e ficar afastado do trabalho, a empresa demitiu ele. Então, assim, fora a carga de doença que a gente vai ter que assumir com a chikungunya, a carga social também vai ser muito importante. Tá? Aqui, esse é outro ponto que eu gostaria que vocês, se vocês tiverem um tempinho, eu não vou entrar em detalhes aqui, até por causa do meu tempo já está quase que acabando, esse é um fluxograma de tratamento da Sociedade Brasileira de Reumatologia em associação com a Sociedade Brasileira de Infectologia. E aí, na verdade, o que você vai ter que fazer é um tratamento diferenciado. Quando você só tem a doença musculoesquelética, quando você tem artrite ou sinovite, ou quando você tem a dor neuropática. Então, na verdade, é muito parecido do que eu já falei para vocês da infecção aguda. Aqui a gente vai tratar com esses analgésicos assim, menos potentes. Se a gente tem artrite ou tendo sinovite, vai aumentar a dose desses analgésicos, associar os opioides, né? E aqui, quando tem a dor neuropática, a gente vai usar a amitriptilina, a gabapentina ou pregabalina. Tá? No tratamento da doença crônica, a gente vai ter que realmente diminuir a dor crônica. Uma coisa interessante, quando a gente tiver predominantemente a doença muscular, a fisioterapia ajuda imensamente. Tá? Se eu tenho uma artralgia, ou talvez nem tanto, se for artrite vai só piorar, na verdade, mas se for uma doença predominantemente musculoesquelética, a fisioterapia ajuda demais. Tá? E, na verdade, o que a gente vai ter que fazer isso, é melhorar a capacidade funcional, melhorar a qualidade de vida, né, e o impacto psicológico. E, particularmente, o impacto na vida desse paciente é o que eu mostrei para vocês desse paciente que acabou sendo demitido por causa das consequências da doença. O que a gente, de novo, aquilo que eu falei para vocês, a gente não vai mudar muito. Infelizmente, a gente não tem nada que realmente melhore a evolução clínica desses pacientes. Né? Então, o que a gente vai fazer é, quando não dá certo só com isso, a gente induza e coloca corticoide, aí já vai por um tempo mais prolongado, você pode deixar durante aí 6 a 8 semanas, né? E o uso intraarticular só nas grandes articulações, quando realmente tiver um acometimento muito importante. Né? O que a gente tem feito mais recentemente é, nessas formas mais graves, a gente usar as drogas modificadoras de doenças. Tá? Então, pode-se usar a cloroquina ou hidroxicloroquina. O metrotexato está sendo cada vez mais usado. Inclusive, os reumatologistas, eles recomendam usar o metotrexato como primeira escolha. Tá? E, algumas vezes... Deixa eu voltar aqui. Algumas vezes... Opa! Apanhando do coisa. Usar a combinação de drogas. Tá? E, de novo, esse é o
o outro, naquele mesmo protocolo da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, o protocolo de uso no tratamento da dor crônica. E eu só queria mostrar para vocês esse trabalho aqui, onde eles tiveram pacientes que não evoluíram adequadamente com o tratamento clássico e eles fizeram uma comparação, né? Todos eles, os dois grupos de pacientes tomaram prednisolona, tá? E eles, num deles usou a monoterapia e no outro usou uma terapia combinada. Então, eles saíram de 139 pacientes, no final analisaram 72 pacientes, sendo que 35 no grupo de combinado, né, e 37 no grupo que só fez hidroxicloroquina. E eles fizeram uma avaliação, seguiram esses pacientes por 24 semanas, mais avaliação clínica por 28 semanas. E o que eles viram é o seguinte, né, naqueles pacientes que fizeram o uso combinado, né, a classificação da atividade da doença, quer dizer, a doença melhorou muito mais do que quem usou só monoterapia, tá? E quando eles fizeram também, né, um questionário sobre a qualidade de vida, quem usou a combinação se saiu melhor do que quem usou apenas a monoterapia. O que eu quero dizer é o seguinte, né, sumarizando tudo isso, né, o que a gente vai ter que fazer realmente é um exame físico, ver lá qual é a intensidade dessa dor, tentar fazer essa farmacoterapia, particularmente diminuindo a dor, né, diminuindo a inflamação, tentando avaliar aí se existem outras doenças que podem dar um caráter aí mais grave para esses pacientes, e a terapia e a fisioterapia, particularmente se a doença for uma doença musculoesquelética. Tá? O que a gente vai fazendo é isso. Então, a gente vai começando com aqueles analgésicos menos potentes, evolui um pouco mais, se tiver dor neuropática, a gente usa uma medicação que trata a dor neuropática, e se realmente ele evoluir depois de 3 meses ainda com manifestação articular, a minha sugestão é que a gente comece com uma dessas drogas modificadoras de doença, e se realmente o paciente não melhorar, aí tem que fazer a associação. Mas mesmo assim, sinceramente, a gente teve 2 pacientes que evoluíram muito mal, com lesão articular grave, né? Mas a própria literatura diz que pelo menos aí 30% a 40% dessas pessoas vão evoluir com lesão articular grave no futuro. Tá? Desculpa aí pelo tempo que eu passei, mas era isso que tinha para mostrar. Obrigado. Obrigado, professor Benedito. Devo confessar que eu tive uns 2 ou 3 episódios de taquicardia, que eu me aceito uma síncope aqui.